Graça e paz. Eu sou o pastor Geraldo, saúdo os meus irmãos, as minhas irmãs da internet, em nome de Jesus. Estou aqui para dar continuidade aos assuntos que venho sempre falando, e hoje eu vou fazer o vídeo 18, em nome de Jesus, e vou dar continuidade à minha teologia cósmica, como eu já falei no outro vídeo, porque a minha opinião, estudando a Bíblia, eu conheço Deus, e estudando o cosmo, o universo, eu também conheço Deus, e estudando a natureza, eu também conheço Deus. Então, o conhecimento da Bíblia me ajuda a conhecer o universo, e o estudo do universo me ajuda a conhecer a Bíblia, e o estudo da natureza também da mesma forma. E estudando a Bíblia e conhecendo a Deus, estudando o universo, estudando a natureza, o homem chega a se autoconhecer, a se conhecer profundamente, conhecer a sua alma, o seu espírito, porque normalmente só se conhece a personalidade, os sentimentos, os pensamentos. O interessante é conhecer o interior, a alma, o espírito. Glórias a Deus. Então, esse estudo é que eu denomino de teologia cósmica, porque é um conhecimento integral que une o conhecimento bíblico com o conhecimento científico sobre o cosmos e o conhecimento científico também sobre a natureza, que o homem já possui. Então, nós fazendo essa união, nós alcançamos um conhecimento melhor em termos espiritualistas, em termos espiritual, que é o nosso propósito. Então, eu vou me reportar de novo a Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como eu já falei, quando Deus fala que criou os céus, Ele está falando que Ele criou as dimensões divinas, as dimensões espirituais que envolvem o planeta Terra. Não só o planeta Terra, com todos os astros, as estrelas, as galáxias, tudo é semelhante. Primeiro Deus cria os corpos espirituais, que são os planos das dimensões espirituais, e por último Ele cria o corpo denso, o globo, no caso o globo terrestre. Então quero ler aqui um texto que eu já preparei de antemão para ajudar, que diz assim: as dimensões espirituais em torno dos planetas, das estrelas e das galáxias são concêntricas, como também os nossos corpos espirituais que estão em volta do nosso corpo físico, assim também em volta de tudo que existe, até em torno de uma pedra. Então, este princípio de criação de Deus é assim em tudo. Tudo que está existindo no plano físico, tudo que nós vemos, é porque Ele tem, desde o plano divino, várias faixas de energias. Que eu já falei que é a energia divina, a espiritual, a mental, a emocional, a vital e a física. Tudo é assim, tudo no universo obedece a esse princípio, contém essas energias. E essas energias espirituais, elas envolvem a física, a energia física, o corpo físico. Envolve e interpenetra. Aí continuando, a dimensão superior interpenetra a dimensão inferior, como o ar interpenetra a água e a terra, e a água
penetra a terra. Veja bem, o ar, ele interpenetra a água e a terra. Tanto é que lá no fundo do oceano, nas regiões abissais, onde vivem aqueles peixes que nunca vêm à tona, lá o ar está na água, porque o ar penetra na água. Como também ele penetra na terra. E a água penetra na terra. Então, esse mesmo princípio existe nos planos espirituais e divinos. As dimensões mais abstratas, que são as superiores, interpenetram as mais densas. As mais densas. No limite de cada dimensão, entre duas dimensões, há um chão, onde são construídas as cidades espirituais com suas ruas e suas edificações. Veja bem, são várias dimensões espirituais concêntricas em torno da Terra. Então, entre uma e outra, existe uma divisão, formando um chão. Como aqui nós temos um chão, na dimensão física nós temos um chão. Nas outras dimensões também temos um chão, onde são construídas as cidades espirituais, com suas ruas, com tudo. Porque tudo que existe aqui na Terra, no plano material da Terra, existe nos outros planos. Se aqui tem cidade, lá também tem cidades. Quando nós erguemos nossos olhos para cima, não vemos nada, porque essas cidades espirituais nós não podemos ver com os olhos físicos, só com os olhos espirituais. Continuando. Exemplo de cidade espiritual. A cidade espiritual, a Nova Jerusalém, que se fala na Bíblia, em Apocalipse. Podemos vislumbrar, como analogia das dimensões espirituais, as camadas da atmosfera. A atmosfera possui 5 camadas, devido à distinção da densidade do ar. Existem vários níveis na camada atmosférica. E os vários níveis de nuvens que se formam na atmosfera. Quando nós vamos viajando de avião, o avião sobe a um certo nível, ele passa do primeiro nível de nuvens, nós olhamos assim e vemos semelhante a um chão de nuvens. Porque as nuvens de mesma densidade, elas ficam no mesmo nível. Se o avião sobe mais, nós vemos outro nível de nuvem, formado pelas nuvens menos densas, que elas ficam mais em cima. Porque elas sofrem uma menor ação da força da gravidade. Então, esse exemplo aí é para mostrar um pouco a analogia do que existe nos planos espirituais, entre os planos vital, emocional, mental, espiritual e divino, que existe em torno do planeta Terra. Os elementos químicos e os materiais que existem aqui no mundo material, formando tudo que existe e nós vemos, antes existe nas dimensões espirituais, quer dos planetas, das estrelas ou das galáxias. Em todo o universo, os elementos e os materiais são iguais. O mesmo elemento que existe aqui na Terra, existe em todo o universo, em todas as galáxias. O ferro, o ouro, o cobre, o zinco. Em toda parte do universo foram criados os mesmos elementos. Exemplo: a construção da cidade espiritual, a Nova Jerusalém, ela é construída com elementos e materiais que existem na Terra.
conforme nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler aqui esta passagem, Apocalipse 21, versículo 10, 14. É o apóstolo João falando. E levou-me em espírito, o anjo o levou em espírito, a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Na banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora eu vou ler 21, de 18 a 21. E a estrutura do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Ou seja, na cidade espiritual, a estrutura dela é feita dos mesmos materiais que existem aqui na Terra. Mas não como o ouro e o jaspe, mas não o ouro físico, mas sim o ouro espiritual, o jaspe espiritual. Vou explicar daqui a pouco como é que ocorre na construção dos elétrons, dos átomos, dos materiais. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa que existe na terra também. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. Então veja bem, todos esses materiais, esses elementos, esses componentes, essas pedras preciosas, que é conhecida na Terra, também existe no mundo espiritual. Tanto é que está formando a estrutura da cidade espiritual Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Agora aqui vai uma explicação. Porque os átomos dos elementos que formam os materiais, como por exemplo o ouro, também existem em cada dimensão espiritual, conservando suas características próprias em cada dimensão, onde este material existe, também existe. Na realidade, as coisas só podem existir na dimensão material, aqui na Terra, se antes existirem nas dimensões superiores, isto é, as interiores, nas dimensões espirituais. Então, se o ouro existe aqui na Terra, é porque antes ele existe no mundo espiritual. Se todas essas pedras preciosas existem na Terra, é que antes existe no mundo espiritual. Por isso que eles são usados para fazer a base, a estrutura da cidade Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Uma galáxia tem analogia com uma célula. Uma célula pode ser uma célula humana, uma célula vegetal. Uma galáxia é formada por milhões de estrelas. Uma estrela com seu sistema planetário tem analogia com um átomo. Veja bem, um sistema planetário como o nosso Sol, o nosso sistema solar, tem analogia com um átomo que forma a matéria. O planeta Terra, por exemplo, que faz parte do sistema solar e gira em torno do Sol,
é 1.300.000 vezes menor do que o Sol e tem analogia com um elétron. A Terra tem analogia com um elétron, esse que gira em torno do núcleo do elétron. O elétron, por sua vez, é milhões de vezes menor do que o núcleo do átomo em torno do qual ele gira. Assim, como o átomo é um minúsculo sistema solar, o átomo pode ser considerado como um minúsculo sistema solar, porque tem analogia com o sistema solar. O elétron, semelhantemente, tem analogia com o sistema solar. Um elétron também tem analogia com o sistema solar, pois também tem outras partículas que giram em torno dele, milhões de vezes menores do que o elétron. Partículas estas que são da outra dimensão do universo. Veja bem, existe o átomo. O átomo é o núcleo dele, formado de próton e nêutron, e vários elétrons girando em várias camadas em torno do núcleo, dependendo do tipo de elemento. Esses elétrons, assim como o átomo, ele tem semelhança com o sistema solar, o elétron também, que gira em torno do núcleo do átomo, também vai ter semelhança. Então isso significa que em torno de cada elétron existem outras partículas menores, 1.000.000 de vezes menor, girando em torno deles, do elétron também. Essas partículas que são as partículas que formam a outra dimensão do universo. E aquela partícula que gira em torno do elétron também é semelhante ao sistema solar. E essa partícula, ela contém outras partículas girando em torno delas. E assim vai se projetando para o lado espiritual, para o lado abstrato, indefinidamente, infinitamente, formando as outras dimensões mais abstratas do universo. Então, como eu dei o exemplo do ouro, que forma a estrutura da cidade Nova Jerusalém, por que lá existe o ouro? Por causa disso, porque os elétrons se multiplicando e ficando cada vez mais abstrato, eles vão levando a característica do metal. Por isso que o ouro que tem aqui tem lá. Porque na realidade veio de lá. O ouro veio de lá. O ouro foi criado de lá, das dimensões mais espirituais para a dimensão física. Ou seja, o que tem no céu tem na terra. O que foi feito no céu foi feito na terra. E conserva a mesma característica. É por isso que fala que lá na cidade espiritual tem ouro, tem ametista, tem calcedônia, tem todas as pedras preciosas que tem aqui na terra. Glórias a Deus. Continuando. Assim como o átomo é um minúsculo sistema solar, o elétron, semelhantemente, tem analogia com o sistema solar, pois também tem outras partículas que giram em torno dele, milhões de vezes menores do que o elétron, partículas estas que são da outra dimensão. E este processo se repete para todas as partículas em todas as dimensões espirituais e nunca chega ao fim, como diz na Bíblia. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Salmo 92. O que significa esta passagem na Bíblia? Que o universo ele não tem fim, nem em termos de espaço, nem em termos de tempo. No outro vídeo já falei que no universo não existe um local onde você possa dizer aqui não existe
universo que não existe Deus. Porque em todo tempo e em todo espaço tem a presença de Deus. Em todo espaço infinito existe a presença de Deus. E se tem a presença de Deus, existe alguma coisa criada. Existe um universo criado. Porque Deus é Deus em toda a eternidade. Sempre houve Deus e sempre haverá Deus. Não existe nenhum espaço, nenhum tempo onde Deus não exista. Onde Deus não existiu. Quer dizer, nunca houve e não há e nunca haverá nenhum tempo, nenhum espaço onde Deus não exista. Por causa disso. Porque devido a essas divisões do átomo, que são infinitas, para dentro do universo, o universo é infinito tanto para dentro dele como para fora. Ou seja, o universo é infinito tanto externamente como internamente. Por causa dessa infinita divisão dos átomos, que nunca termina. Por quê? Porque Deus é Deus de toda a eternidade. Então não existe um espaço nem para fora, nem para dentro do universo onde Deus não exista. Continuando, as dimensões do universo se desdobram indefinidamente, como diz na Bíblia. Mas, verdadeiramente, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa, o templo que Salomão construiu, que tem edificado. Então, Salomão, quando ele orou, na inauguração do templo, ele teve essa revelação, que nem o céu dos céus, ou seja, o céu de todas as dimensões espirituais pode conter Deus, porque Deus é infinito. E as dimensões, elas se projetam no infinito e nunca chegam ao fim. Porque diz na Bíblia que Deus é desde a eternidade. Não tem fim, não tem tempo, não tem espaço. Contudo, sendo Deus infinito, Ele deseja mesmo habitar no coração do contrito e do humilde de espírito. Deus, ele tem um espírito infinito que ele ocupa todo o universo infinito. Como Salomão disse, que nem os céus dos céus podem conter Deus. Mas mesmo ele tendo esse poder de infinitividade, não sei se dá certo esse termo, infinitividade, ele gosta mesmo, ele quer mesmo habitar no nosso coração contrito, arrependido e no nosso espírito humilde. O que é a humildade? A humildade é quando nós reconhecemos que dependemos de Deus, que somos criaturas dele e nós sozinhos não somos nada, não somos ninguém sem Deus. Isso é humildade. Então, quando nós temos o nosso coração contrito e humilde, Deus vem e habita. O nosso coração é a morada de Deus. Mesmo ele tendo todo o universo infinito para habitar, ele gosta mesmo de habitar no coração humilde e contrito. Amém? Glórias a Deus. Por quê? Porque diz na Bíblia, está aqui, ó. Por que Deus gosta de habitar no coração humilde e contrito? Porque diz na Bíblia. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos homens e para vivificar o coração dos contritos. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías que fala isso. Que Deus,
Ele ocupa todo o universo infinito. Mas Ele quer mesmo é vir e habitar no coração contrito, arrependido e humilde. Glórias a Deus. Isto é uma maravilha muito grande para nós. Meras criaturas, insignificantes criaturas de Deus, merecer tanta consideração de Deus, para Deus querer morar no nosso coração. Isso é uma maravilha muito grande. Quando pensamos nisso, dá uma alegria muito grande. Saber o quanto Deus nos ama. Amém? Glórias a Deus. Isto é uma maravilha para nós, criaturas divinas, o fato de Deus ser infinito em todos os sentidos, em extensão interna e externa, e em tempo, e em poder, e em sabedoria, e em amor, e no entanto, Ele vem habitar em nosso espírito e em nosso coração. Isto é muita bênção para nós, glórias a Deus. Devemos pensar nisso noite e dia, nessa grande bênção, nessa grande consideração que Deus tem conosco, de querer morar no nosso coração. E muitos homens ainda rejeitam essa bênção. Meu Deus do céu, como o homem precisa pensar na sua vida, na sua atitude. Precisa pensar. O universo, a terra e a natureza estão cheios da presença do Espírito de Deus, como diz na Bíblia. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Davi que disse isso. Encha-se toda a terra da sua glória. E os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, para onde você olhar, para a terra, para a natureza, para cima, para o espaço, para as estrelas, para o universo, para onde você olhar, se você tiver um coração sensível, contrito, humilde, você vai sentir a presença e a glória de Deus em todo o universo, em toda a natureza, como também nas pessoas. É muito importante para nós sentirmos a presença de Deus nas pessoas. Quando nós sentimos a presença de Deus nas pessoas, nós aprendemos a respeitá-las e amá-las e fazer o bem para elas, como Jesus ordenou. O que queres que os homens vos façam, fazei a eles também. Então, se eu sinto a presença de Deus no meu irmão, no meu próximo, eu só vou fazer para ele aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Esse é o verdadeiro amor. Glórias a Deus. Sobre o espaço, agora sobre o espaço. Albert Einstein falou que o espaço em torno de um corpo celeste, como em torno de uma estrela, de um planeta, por sua força gravitacional é encurvado. O espaço é encurvado, como um lençol. É encurvado se colocarmos sobre ele uma bola. Porém, com o conhecimento que temos sobre as outras dimensões do universo, sabemos que não é assim. Não é assim como Albert Einstein explicou, não. Perdoe o cientista, por uma pessoa leiga como eu, está dizendo uma coisa assim. Uma coisa que o Albert Einstein se enganou. Houve um engano da parte dele. Continuando. Não é o espaço que é encurvado,
mas sim a energia das dimensões espirituais do universo, ou dos planetas, ou das estrelas e das galáxias. Exemplo: quando colocamos uma folha de papel sobre um ímã e nela colocamos limada de ferro, vemos as deformações da energia vital do ímã pela força magnética do mesmo, através das limadas que são dispostas em linhas concêntricas. Mas veja bem, essa deformação que existe no campo magnético não é a deformação do espaço, mas da energia vital que existe formando o corpo vital do ímã. É a energia vital que é deformada e não o espaço. Porque o espaço não tem existência real. Ele não é energia material, nem energia vital, nem energia emocional, nem energia mental, nem energia espiritual e nem energia divina. Portanto, não existe. Ele não faz parte das energias que compõem o universo. Só pode existir as coisas que faz parte das energias que compõem o universo. A existência do espaço é apenas relativa. Ele só existe por causa da lei da implicação, que determina que, se algo existe, o espaço onde este algo existe tem de existir. Exemplo: entre as minhas duas mãos aqui existe um espaço. Mas se eu removo as minhas mãos, esse espaço não vai existir mais. Só vai existir o espaço entre aquela parede e aquela parede. Se eu derrubar a parede, só vai haver espaço entre as casas dos vizinhos. Se eu derrubar as casas, vai ter espaço entre as ruas. Então o espaço só existe quando houver uma relação. Mas por si mesmo não existe. Porque ele não é nem energia material, nem vital, nem emocional, nem mental, nem espiritual, nem divina. Então o espaço não pode ser encurvado. O que é encurvado são as energias espirituais que existem em torno do corpo físico. Existe uma estrela aqui, a energia do corpo vital dela é encurvada pela influência da gravidade dela ou de outros planetas. Tanto é que o caminho por onde os planetas circulam em torno do nosso Sol é porque ali existe um caminho de energia. Então é esse caminho de energia que é encurvado, não é o espaço. Aonde cada planeta circula em torno do Sol, é que ali naquela órbita existe um caminho de força, um caminho de energia, que faz com que aquele planeta circule ali. Isso é o encurvamento, mas não é o espaço, é a energia vital. Já falei no outro vídeo que a energia vital também é a que sustenta as galáxias no espaço. Não é a matéria escura que os cientistas estão pensando. Não existe matéria escura no espaço. Não existe matéria escura no espaço. Glórias a Deus. Então, quando eu tiro a minha mão, o espaço não existe mais. O espaço ocupado por um objeto existe, mas se removo ou destruo o objeto, esse espaço não mais existirá. Portanto, algo que não existe não pode ser encurvado ou deformado de qualquer maneira. Então o espaço não é encurvado. Glórias a Deus. Por essas coisas que eu estou falando aqui, que eu falei do átomo, das dimensões, que elas vão se abstraindo até o infinito, nós podemos compreender o que acontece no chamado buraco negro que os cientistas estão estudando.
Os cientistas já descobriram que o buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que ele atrai para o centro dele toda a matéria, inclusive a própria luz. Ele atrai planeta, atrai estrela, tudo que estiver nas proximidades vai ser consumido pelo buraco negro. Aí eu pergunto, para onde é que vai a energia, a matéria das estrelas, dos planetas, de todas as energias que o buraco negro suga? Para onde é que vai? É lógico que são todos os corpos que entram ali no buraco negro são desmaterializados, desintegrados. Ou seja, os átomos físicos são separados e são transformados em energia etérica, emocional, mental, espiritual e divina. Ou seja, o buraco negro ele age como um gerador de forças espirituais, ou seja, um gerador de realimentação, porque ele suga a matéria física e transforma em energia espiritual para realimentar as dimensões espirituais do universo. Essas energias depois vão retornar para formar matéria de novo. Então, a função do buraco negro é renovar a energia espiritual do universo, é renovar. Eles fazem a circulação da energia física, da física para a espiritual e da espiritual para a física. Eles fazem a circulação da energia, como a semelhança de um olho d'água. Um olho d'água. A água vem do mar, passa por debaixo do continente, alcança os rios que existem embaixo do continente, embaixo da terra. A força gravitacional empurra a água e ela nasce lá em cima das montanhas, nos olhos d'água. Aí aflora e desce a montanha e forma os rios e volta para o mar. Depois volta de novo. Aflora e fica circulando eternamente. Essa é a função do buraco negro. Ele suga a matéria, desmaterializa a matéria física, transforma a energia vital, emocional, mental, espiritual e divina e recicla, abastece os planos divinos de energia de novo, e aquelas energias retornam depois para formar novas estrelas, novos planetas, novos meteoros, novos cometas. Ou seja, recicla a energia do universo. E são seres. O buraco negro são seres, como o planeta é, a estrela é, a galáxia é. Amém? Glórias a Deus. Então aqui estou dando mais uma explicação para concluir, já vai ter 40 minutos. O objetivo da minha teologia cósmica, que essas coisas que eu estou falando, é mostrar que Deus, o universo e o homem formam um único ser, porque o mesmo Espírito os une. Só existe um Espírito no universo, que é o Espírito de Deus, que une os planetas, une tudo. O Espírito é semelhante em Deus, no universo e no homem, no animal, nas árvores, nas rochas, nas águas, no ar, enfim, em tudo que existe, porque é a consciência de Deus que existe em tudo. Tudo é consciência de Deus. Então só existe um Espírito em tudo, que é o Espírito de Deus. No homem e no animal. No próximo vídeo eu vou explicar sobre a evolução das formas de vida e a evolução da alma nas formas de vida. Eu vou falar sobre isso, porque o espírito a alma que está no animal
é a mesma alma que está no ser humano. São iguais. Lá no capítulo 1 da Bíblia, Deus diz que as águas produzam almas viventes, que são os répteis, e que a terra também produza seres viventes, são os répteis, que também têm almas viventes, como nós seres humanos. No próximo vídeo eu vou explicar essa parte aí de evolução. Não é como os evolucionistas pensam, não. É Deus que dirige a evolução, mas não é como estão pensando, não. Um macaco nunca será homem, e um homem nunca foi macaco. Já falei isso no outro vídeo. Um jacaré nunca vai se tornar uma serpente, uma anaconda nunca vai ser um jacaré. Uma baleia nunca vai se transformar num tubarão, nem um tubarão numa baleia. Isso não existe. Existe um processo que Deus trabalha com as almas que estão vivendo em cada criatura. Isso aí que eu vou explicar no próximo vídeo, mas baseado na Bíblia. Porque a Bíblia nos dá a condição de entendermos tudo que Deus fez. Todas as ações de Deus estão na Bíblia. Nós precisamos entender. E quando compreendemos os fenômenos cósmicos, compreendemos os fenômenos aqui na Terra, por causa da analogia, a lei da analogia, que eu estudo nesta teologia que eu estou desenvolvendo, a teologia cósmica que eu estou desenvolvendo. Glórias a Deus. Amém? Então eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Pai, glórias te dou, Senhor. E te agradeço mais uma vez por esta oportunidade de estar explicando estas coisas para os teus filhos, meu Deus. Porque eu senti de ti, senti do teu Espírito, meu Deus, falar essas coisas para os teus filhos. Eu peço, meu Deus, grandes bênçãos sem medida sobre a vida de todos. Ilumina, Senhor, nosso espírito com a tua luz, que a tua luz resplandeça sobre nós. Que a nossa mente, o nosso entendimento seja iluminado, Senhor, como também o nosso coração. Nos dá um coração contrito e um espírito humilde, Senhor, para que possamos entender a tua sabedoria. Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.